Essa questão também trata de divisibilidade, mas num sentido um pouco mais abstrato, um pouco mais conceitual do que a outra. Então, a gente sabe que n inteiro, e o examinador nos pergunta qual dessas afirmações é falsa. Então, toma cuidado, é isso que a gente procura. E não necessariamente a gente precisa fazer as alternativas em ordem, vamos pensar naturalmente primeiro naquelas que nos pareçam mais simples, e olhando para elas, a primeira parece bem razoável. Por quê? Porque na alternativa A é fácil notar que é simples colocar o n em evidência, a gente fica com essa expressão, e portanto a gente precisa se perguntar se esse produto aqui de inteiros tem um resultado par. Porque se ele tiver um resultado par, ao dividir por 2, o resultado precisará ser inteiro, mas se esse produto puder ser ímpar, então a gente tem um contra-exemplo e essa seria a resposta correta. Mas a gente não tem aqui uma forma de evitar com que esse produto seja par. Por quê? Porque como n é inteiro, se ele mesmo for par, então o produto de inteiros com um deles par é par. E se o n for ímpar, somando 3, esse fator vai ser par. Portanto, para n par ou n ímpar, esse produto é par, garantindo, portanto, que esse produto, n vezes n mais 3, é sempre par, e, portanto, essa expressão é sempre inteira. Então, essa não é a resposta procurada, porque essa afirmação é verdadeira. E a segunda que eu vou escolher? Vamos ficar com a B. Por quê? Porque colocando n em evidência, perceba que essa expressão aqui é uma expressão de segundo grau facilmente fatorável, e a gente fica com esses dois fatores. Se você quiser lembrar como fatorar expressões de segundo grau, é fácil se encontrar na internet, obviamente está incluído nos nossos cursos, enfim, é fácil obter esses dois fatores. E uma vez que nós olhemos para esses três, perceba que é um produto de inteiros consecutivos, 3 inteiros consecutivos. O produto de 3 inteiros consecutivos é sempre múltiplo de 3, porque exatamente um desses inteiros precisará ser múltiplo de 3, tá bom? Então, ou n é múltiplo de 3, ou n mais 1, ou o n mais 2. Na verdade, somente um deles vai ser múltiplo de 3, mas isso é suficiente para garantir que o produto seja, e, portanto, essa divisão é exata. Em outras palavras, essa expressão fornecida, essa daqui, esse polinômio, para todo n inteiro é divisível por 3, garantindo que essa expressão inteira é sempre um inteiro e, portanto, não é a resposta que nós procuramos. Olhando agora para C, D e E, eu acho que a mais simples de ser tratada é a E. Por quê? Porque a gente tem que se perguntar se essa expressão aqui, se esse polinômio com 4 termos, ele na verdade é um cubo perfeito. Se você perceber que esse primeiro aqui é um 2n tudo ao cubo, e o último é 1 ao cubo, não é difícil imaginar que essa expressão, na verdade, é 2n mais 1 ao cubo. Por quê? Porque a gente espera que uma expressão como essa tenha 4 termos, o cubo do primeiro é o primeiro, o cubo do último é, de fato, o último, e se você fizer 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, você vai ter esse elemento. E se você tiver 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, você vai ter esse elemento. Então, com um pouquinho de familiaridade, com uma mínima suspeita, você confirma que esse polinômio aqui é, de fato, expressável dessa forma, onde n é inteiro. Portanto, a gente tem um inteiro ao cubo. Quando a gente tirar a raiz cúbica, a gente vai ficar com esse próprio inteiro 2n mais 1, garantindo que a resposta E não serve, porque a afirmação E ela é verdadeira. Agora a gente fica entre essas duas. Eu vou proceder atacando a alternativa C, porque eu vou fazer um argumento parecido com esse, só que levemente mais elaborado. O argumento é o seguinte: se essa expressão precisa ser sempre um quadrado perfeito, isso significa que eu devo conseguir escrevê-la como sendo alguma coisa desse tipo, ou seja, o quadrado de n ao quadrado
para gerar o n à quarta com o coeficiente 1 na frente, então é 1n ao quadrado. E o resto não basta ser só uma constante, por exemplo, 1 ou qualquer outro número. Por quê? Porque quando eu fizer essa conta, se aqui fosse, por exemplo, 3, eu faria o quadrado do primeiro, que é n à quarta, mais o duplo produto. Portanto, eu ficaria só com uma expressão do tipo, sei lá, 2 vezes n ao quadrado vezes uma constante. Eu não conseguiria um n ao cubo. Então, é fácil perceber a partir dessa ideia que o que você espera até aqui é uma expressão de primeiro grau na variável n. Ou seja, você espera um fn como sendo um an mais b, onde o a é diferente de zero. Tá bem? Então, se você colocar aqui dentro a n mais b, entre parênteses preferencialmente, você fizer o quadrado do primeiro mais o duplo produto, sendo que o que você tem aqui é o pacote inteiro a n mais b, mais o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de an mais b, e você expandir, identificando os coeficientes de graus comuns, você vai descobrir que o a precisa ser menos 2 e o b precisa ser 1. Esse tipo de coisa a gente faz nos nossos cursos, quando a gente trata, em particular, de expressões quadráticas e depois com a questão de fatores ou divisores de polinômios. Isso está incluído no curso. Portanto, esse tipo de identificação de coeficientes a gente trabalha, a gente obtém essa resposta única e, portanto, na verdade, não é difícil chegar à conclusão que esse polinômio aqui de quarto grau ele é fatorável na forma n ao quadrado, que já estava aqui, mais menos 2n mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, são dois fatores iguais a esse que geram esse polinômio de quarto grau. Portanto, como n é inteiro, isso é um inteiro, isso também é inteiro, mais 1 também é inteiro, uma soma de inteiros é inteira. Portanto, para todo n, isso daqui vai ser um inteiro, e, portanto, esse cara é expressável como quadrado de um inteiro. Obviamente, fixando n aqui, você vai obter o n lá. Moral da história, acabamos de provar que essa expressão é sempre um quadrado perfeito, porque ela é dada pelo quadrado de um inteiro para cada n fixado. E, finalmente, por exclusão, a gente tem certeza de que essa expressão aqui não é sempre, não é garantidamente um cubo perfeito. Se você tivesse tempo, se você tiver curiosidade, você poderia checar que, por exemplo, quando n é o inteiro igual a 4, menos 7 vezes esse número, mais 27 vezes esse, menos 18 vezes esse, dividido por 2, vai dar menos 44, e menos 44 não é um cubo perfeito. O problema não é ser negativo, porque, por exemplo, menos 8 é um cubo perfeito, porque menos 8 é menos 2 ao cubo, mas é porque o 44, na verdade, não é um cubo perfeito. Então, o exercício está correto, e a alternativa falsa é a D de dado, e, portanto, é essa que deveria ser assinalada.